E aí, gente, tudo bom? Beleza? Bom, vamos dar continuidade, né, àquela primeira aula que eu dei, né? Nós estávamos falando sobre acentuação e eu dei as 3 primeiras regras para vocês. Lembra? Bom, o que diz respeito, né, às 3 primeiras regras de acentuação? Vamos lá, vamos recapitular. Na primeira regra, era a regra mãe, lembra que eu falei que era a regra mãe, a regra do coração, lembra? Sobre o que ela falava, né? Em relação às proparoxítonas. Então, a regra dizia que todas as proparoxítonas são acentuadas, certo? Então, todas as palavras que tiverem a antepenúltima sílaba mais forte vão ser acentuadas. Pêndulo, mágico, lâmpada, certo? Tráfego, ok? Então, todas elas vão ser acentuadas, tá? A segunda regra dizia respeito às oxítonas, tá? Todas as oxítonas terminadas em AE ou EN, seguidas ou não de S, são acentuadas, lembra? Beleza? Então, todas as palavras que tiverem a última sílaba mais forte, terminadas em AE ou EN, são acentuadas, seguidas ou não de S, ou seja, estando no plural ou não, elas vão ser acentuadas, certo? Bom, terceira regra, em relação às paroxítonas, todas as paroxítonas terminadas em AE ou EN não serão acentuadas. Então, eu faço a inversão, né? Nas oxítonas, todas as que terminam em AE ou EN são acentuadas, tá? E nas paroxítonas, todas que terminam em AE ou EN não serão acentuadas, as demais serão. Ah, professora, então todas que tiverem, né, a penúltima sílaba mais forte, que terminarem em AE ou EN, não serão acentuadas, as demais serão. Então fica mais fácil assim de gravar, né, por eliminação, certo? Então vamos dar continuidade aqui, tá bom? Em relação, né, às regras de acentuação, nós temos as demais regras, tá? Então nós vamos falar sobre elas hoje, ok? Bom, a quarta regra, né, nós falamos das 3 primeiras, que são as principais, né, aquelas que eu disse também que podem ser aplicadas em outras situações também, tá? Elas ajudam muito a gente, inclusive nessas outras aqui também, né? Se a gente aplicar as 3 primeiras regras, a gente já vai estar mandando ver aí na acentuação, beleza? Então vamos lá. Em relação aos monossílabos tônicos, né? O que é um monossílabo tônico, né? Monossílabo é que tem uma sílaba só, mono, né? Tem uma sílaba só. Então, os monossílabos tônicos, ou seja, professora, os átomos não vão entrar nessa classificação. Por quê? Justamente porque são átomos, tá? Então, a acentuação vai recair naquela única sílaba, né? Que vai ser tônica, tem que ser tônica para ser acentuado. Vou dar um exemplo aqui do pronome nós e nós, né? Dos pronomes nós e nós. Nós é átono, tá? Inclusive até para diferenciar um do outro. Nós é átono e nós, né, é tônico. Sendo tônico, seguido ou não de S, né, acentua-se, tá bom? Bom, vamos lá. Monossílabos tônicos terminados em A, O serão acentuados, seguidos ou não de S, tá? Estando no plural ou no singular, eles vão ser acentuados. Então, ó, pá, né? O que mais que a gente pode ter aqui? Pode, café, lá, fé, já, aí tem um monte. Ok? Então, ó, todas essas aqui eu percebo que elas terminam em A, E, O, certo? Nós, pós, fé, jaz, né? Lás, paz, todas seguidas ou não de S, tá? Vão ser acentuadas, beleza? Bom, quinta regra, né? I e U, pensem bem, né? Prestem bem atenção. I e U, quando formam um hiato com a vogal anterior. Lembra que eu falei do encontro vocálico, né? E que eu falei que o hiato, ele poderia ser, né? Ou ele é o único considerado encontro vocálico mesmo, né? Porque é um encontro de 2 vogais ali, são 2 vogais mesmo, né? Não é uma vogal e uma semivogal, são 2 vogais mesmo. Tanto é que quando se separam, né? Quando a gente faz a separação silábica,
aquela vogalzinha que fica separada, né? Ela tem tanta força que ela vira uma sílaba sozinha, né? Então é por isso que é chamado de hiato. A gente viu até na transcrição fonética, né? Como que essas palavras, elas são tão fortes que ela até muda, né? O som, né? O fonema muda. Por exemplo, né? Se eu tiver... A gente sabe também que as semivogais, elas são representadas foneticamente, né? O I, ele é representado, né? Pelo J, né? E o U é representado pelo W. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra lá, ó, viu, né? A palavra viu. Vou botar um V aqui, né? Palavra viu, na transcrição fonética, né? Como é que fica essa palavra? Ó, viu. Aqui, eu sei que há uma vogal, né? Pela transcrição fonética, eu sei que há uma vogal e uma semivogal aqui representada por esse Wzinho aqui, né? Então, aqui, por exemplo, eu sei que não é propriamente um encontro de vogais, né? Um encontro vocálico, né? Um ditongo, na verdade, né? Aqui não ocorre o hiato, certo? Então, é só um exemplo aqui, tá, gente? Para vocês lembrarem, porque nós vimos em sala isso, certo? Então, o que vai acontecer aqui? O I e o U, quando eles forem vogais e não semivogais, tá? Quando formam hiato com a vogal anterior, sendo paroxítona ou oxítona, tá bom? Então, nós temos, por exemplo, ó, saída, nós temos saúde, açaí, né? Por que eu tô acentuando essas palavras aqui, né? Porque aqui, ó, na separação silábica, essas vogais são tão fortes que elas viram sílabas sozinhas, né? Como é que eu separo saída? Sa, i, dá, o i ficar sozinho. Então, aqui há um hiato, certo? Aqui também, ó, um hiato. O I aqui é uma vogal, não é uma semivogal. O U aqui não é uma semivogal, é uma vogal. O I aqui também. Então, I e U, quando formam hiato com a vogal anterior. Ó, o I está formando hiato com a vogal anterior. O U está formando hiato com a vogal anterior. Assim também aqui, né, na palavra sair, o I está formando hiato com a vogal anterior. Então, nessas ocasiões em que o I e o U são fortes, são vogais, né? Sendo paroxítonas ou oxítonas, vão ser acentuadas graficamente, tá bom? Beleza? Então, na 6, né? Sexta regra, acerca das paroxítonas que apresentam ditongo. Aí eu tô falando de ditongo, né? Então, é a relação entre vogal e semivogal, certo? Aqui, no caso, nos ditongos crescentes no final da palavra são acentuados, tá? Então, tenho, por exemplo, ó, água, ó, são acentuados nas paroxítonas. Então, nas paroxítonas, né? Por que eu tô falando disso? Porque todas as paroxítonas que terminam em AEO não são acentuadas, em AEOM não são acentuadas, lembra? Então, aqui, ó, como que eu faço a divisão silábica dessa palavra, ó? Água, certo? Aqui eu tenho uma paroxítona, certo? Ela termina em AEOM ou ela termina em UA? Ela termina em UA. Então, aqui não é aquela lógica que eu falei de AEOM. Ela termina em ditongo, né? O ditongo fica aqui juntinho, certo? Então, aqui eu acentuo. Já que ela não termina em AEOM, eu acentuo. Tá? Lembra que eu falei que eu posso aplicar essa lógica, né, das paroxítonas, da terceira regra, na verdade, nas outras também. Mas aí eu separei para a gente falar dos ditongos, né, dos ditongos crescentes no final da palavra são acentuados. Então, água, ó, ditongo crescente. Água, crescente, né? Pádua, régua e por aí vai. Certinho? Bom, então temos aí, né,
a sétima regra em relação aos verbos ter e vir e seus derivados, ou seja, aqueles que derivam do verbo ter e do vir, quando estão na terceira pessoa do plural, são acentuados graficamente, e aí não estou falando do plural, tá? Na terceira do plural, são acentuados graficamente pelo circunflexo, tá? Então, por exemplo, ele tem olhos azuis. No plural, eles têm, certo? Foi pro plural, terceira pessoa, eles têm olhos azuis. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Outro exemplo. Ele vem de longe. Eles vêm de longe. Então, na terceira do plural, verbo vir, né? Na terceira do plural também é acentuado graficamente com o acento circunflexo. Ah, professora, mas os derivados, né? Em relação aos derivados. Eu tenho o verbo, por exemplo, manter, né? Na terceira do singular, o verbo manter, ele vai apresentar a forma derivado do verbo ter, né? Ele vai apresentar essa forma aqui na terceira do singular, tá? Ele mantém a forma, né? Terceira pessoa do singular, ok? Beleza? Bom, então, verbo ter e vir, né? E seus derivados na terceira do plural vão apresentar, vão ser grafados, né? Vão ser acentuados graficamente com o acento circunflexo, certo? Bom, oitava regra, verbos com tema em A, E e O. Os temas em I não vão entrar aqui, tá? Os verbos com tema em I, com a conjugação em I, não vão entrar aqui, tá bom? Então, verbos com tema em A, E, O, acompanhados dos oblíquos lá e Lo, seguidos ou não de S. Então, ó, eu quero amá-lo, tá? Eu posso compor lá, compor a música, né? Eu posso prometê-lo, certo? Aqui eu acentuo, beleza? Seguidos ou não de S. Bom, então, na nona regra, né, nós podemos dizer quanto às palavras homônimas, ou seja, aquelas que têm a mesma grafia, que vai mudar é a prosódia dela, né? Bom, pôde no passado para diferenciar de pode no presente. Então a gente grafa, tá? A gente acentua graficamente, tá? Forma, né, forma geométrica, por exemplo, né? Para diferenciar de forma de bolo, mas aí no caso é facultativo porque vai acontecer, né, de você acentuar se você tiver, por exemplo, numa frase, né, as duas palavras, aí você acentua para diferenciar uma da outra, tá? É por isso que é facultativo. Se você estiver falando da forma do bolo separadamente, não estiver falando de forma ali, você pode usar sem acento, tá bom? Bom, por de verbo para diferenciar de por preposição, tá bom? Então, nesses casos aqui, a gente acentua, né? Porque é uma questão aí de prosódia também, tá bom? Décima, el, e, oi nas oxítonas, ou seja, os ditongos abertos nas oxítonas vão ser acentuados, tá? Então, aqui, ó, serão acentuados nas oxítonas, tá
tá bom? Nas paroxítonas a gente sabe que o acordo mudou, né? Nas paroxítonas esses ditongos não vão ser mais acentuados. Então, por exemplo, no exemplo aqui das oxítonas, né? Eu tenho chapéu, tá? Herói, né? Etc, tá? Agora, nas paroxítonas é que vai mudar. Nas paroxítonas eu tenho, por exemplo, a assembleia, né? Aqui, ó, é uma paroxítona, né? Então, aqui o ditongo, esse ditongo não vai ser acentuado mais, né? Esse ezinho não vai ser acentuado mais. Ideia, lembra? Ideia também não tem mais o acento. Então, nas paroxítonas não vão ser acentuadas, mas nas oxítonas ainda são, ok? Então, basicamente, né, nós temos essas 10 regras que a gente pode aplicar nas palavras, né? Mas se a gente gravar, né, deixar gravado no coração aquelas 3 primeiras, a gente já consegue fazer, né? A gente já consegue fazer a acentuação adequada, né? Se a gente for por aquela lógica, tá bom? Mas aqui, né, é bom a gente dar uma olhadinha, né, para ver esses casos aqui específicos de acentuação, tá bom? Então, na próxima aula, a gente já vai trabalhar essas questões aqui um pouco mais na prática, né? Um pouco mais na prática dos exercícios, tá bom? Então, beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Bons estudos.